casa e também o segundo jogo. Fiz essa pergunta para o Hipólito, repito para você. Quão importante foi ter esses dois jogos em casa, já na estreia, esses dois primeiros, e também pontuar nesses dois jogos? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor também. É muito importante, né? A gente, no primeiro jogo, fez na minha visão, um ótimo jogo. No primeiro, segundo tempo, com bastante volume. E não conseguimos vencer, mas... Primeiro jogo da temporada competitiva, mesmo que tenha os amistosos, etc. Mas agora que começa mesmo, que tem todo um ambiente que mexe com aspectos emocionais e isso condiciona o desempenho. E hoje, conseguindo fazer o que era necessário para vencer, mas ainda estamos em construção, ainda estamos encontrando o melhor caminho, jogadores procurando... Eu falei aqui semana passada não, né? Eu falei no último jogo sobre ter uma equipe homogênea. Isso é desafiador e leva muito tempo. Então, hoje a gente conseguiu oportunizar outros jogadores, conseguimos, dentro daquilo que era a ideia para o jogo, executar muito bem os aspectos táticos ali, com alguns desempenhos individuais de destaque. Então, fico feliz estamos em construção. Para mim, nesse momento, não me importa muito lugar de tabela e etc. O que importa é o desempenho, é o crescimento individual, a equipe conseguir performar, suportar bem o jogo, ter alternativas que iniciam, que estão no banco. Então, temos muitos jogos pela frente e estamos em construção, mas obviamente que vencer o jogo traz... o aspecto anímico é muito importante e principalmente para o torcedor o que importa é a vitória. Então, conseguir somar 4 pontos dentro de casa é importante a gente ser muito forte dentro de casa. Muito importante a gente ser forte, somar pontos, perder poucos pontos, não vai dar para ganhar sempre, mas é importante a gente alinhar desempenho com o resultado. Boa noite, Moraes. Boa noite, Dudu. Parabéns pela vitória. 2 gols já no primeiro tempo, né, diferente do jogo de quinta, né, que deu uma tranquilidade maior, né, para o time para poder sair com a vitória hoje. Mas a minha pergunta para você, Moraes, é em relação ao número de gols perdidos, né, as chances criadas e os gols desperdiçados. Né? Muitos torcedores, perdeu muito gol, criou e perdeu muitas chances. A que você atribui esse número excessivo de gols perdidos, Moraes? Dudu, eu vejo o copo meio cheio sempre na minha vida. Então, o difícil é chegar tantas vezes como a gente chega. Dentro da área, de diversas formas, de todos os lados, com bola parada, vou repetir o que eu falei na quinta-feira. Bola parada, com construção, um ataque mais elaborado, o gol do Ronaldo um ataque rápido, jogadas individuais, jogada do Luiz, jogada do Hipólito, com os contra-ataques, depois de uma pressão, etc. Então o time tem um repertório grande para fazer gols. É o segundo jogo da temporada, então o jogador não é o FIFA, né? Que se aperta ali, acerta. Aí tem às vezes um detalhezinho em relação ao campo, às vezes a perna está um pouco pesada, eu não estou justificando, mas é algo que segundo jogo a tendência de evolução individual e coletiva, algo absolutamente normal. Eu também lamento, como torcedor lamenta, mas agora quem lamenta mais é quem perde o gol, né? Porque eles estão muito conectados ali para fazer. Eu ainda assim gosto de ver que nesses 2 jogos o nosso volume ofensivo foi impressionante. Então eu parabenizo meus jogadores pela coragem, pela imposição, independente do adversário, de divisão e do que for, entra ali e tem que fazer a coisa acontecer, né? Então, o repertório me deixa muito satisfeito, desde o jogo passado, desde os amistosos. Hoje a gente levou algumas transições que eu não gostei, então a gente realmente tem pontos para melhorar. O torcedor tem razão, vocês têm razão, os jogadores estão conscientes disso, vários deles vieram falar comigo no decorrer, porque ninguém quer ficar correndo para trás,
quer definir, tivemos chance para definir um jogo de 2-0, o gol sempre muda tudo, animicamente, existe uma pressão, então é um ponto para a gente, a palavra é eficiência, né? Eficácia, a gente está chegando bastante, então que bom que nós estamos chegando bastante, estamos entrando muito na área e precisamos melhorar. Então fica aí uma crítica construtiva para a equipe, eu aceito essa crítica em relação à eficiência e os pontos que a gente tem para melhorar. Ainda assim, olhando o copo meio cheio aí, o volume muito grande, eu não tenho o volume do finalização total, sabe? 22. Primeiro jogo 20, segundo jogo 22. É um número de bastante respeito, assim. Então, mas temos um norte aí. Vai ter jogo que a gente vai finalizar 9 e vai vencer de 1-0. Então, o que a gente busca é a eficiência. Ainda assim, estamos chegando em lugares que a expectativa de gol é alta. Então, vai encaixar, vai evoluir, a equipe como um todo vai evoluir, individualmente vai evoluir, por isso que é importante o jogo, não só o treino, oportunizar, confiamos em todos os jogadores que estão aqui trabalhando firme, então o segundo jogo vai evoluir. Então estamos falei isso no jogo contra o Londrina que empatou, eu vou falar agora de novo que a gente venceu, estamos num bom caminho e não seremos perfeitos, vamos ter pontos para melhorar. Vai ter jogo que vai jogar bem e não vai vencer, vai ter jogo que não vai jogar tão bem e vai vencer, vai ter derrota também. Então, é importante essas análises para que a gente possa traçar o caminho e saber que pontos evoluir, aí nós vamos começar a fazer gol e aí vai surgir outra situação e aí, interminavelmente, a gente vai buscar evoluir a equipe. Boa noite, Guanais. Você sempre fala sobre a rodagem, né? Desde as entrevistas pré-campeonato paranaense, esse início do estadual você iria utilizar bastante os jogadores. Hoje você fez uma escalação com 4 jogadores diferentes do que foi contra o Londrina, teve a estreia do Lindoso também no segundo tempo. Queria que você comentasse o quanto isso é importante também para a construção do trabalho que você sempre coloca. E mais, se a gente pode esperar também mais alterações contra o Cianorte, esses 2 próximos jogos que são fora de casa e mudam um pouquinho o estilo, né? Sim, eu acredito muito... que eu acredito no treinamento. Eu acredito que os jogos, eles precisam refletir aquilo que você faz repetidamente no dia a dia. Então, se a gente está treinando situações e estão acontecendo no jogo, estamos num bom caminho. Se a gente está treinando e está com alguma dificuldade, então, por exemplo, as definições, ou está tomando muita transição, então, vamos trabalhar. E eu acredito que é aquilo que no treinamento a gente faz muito mais coisas do que nos jogos. Então, a cada, por exemplo, 2, 3 treinos tem um jogo. Então, eu acredito muito no treinamento. Eu acredito muito naquilo que é o nosso hábito. Então, é isso que a gente tem feito como equipe. E eu confio em todos. Então, é algo que vocês sempre me criticaram, mas é uma convicção minha. Não só em relação ao merecimento, os jogadores estão ali, nós trouxemos eles para cá, eles fazem parte do trabalho, para o merecimento e para a gestão. Então, tudo isso faz parte do nosso ambiente ser um bom ambiente, você precisa colocar o jogador para jogar, desde que ele mereça jogar, que ele tenha um bom entendimento. Então, a gente antecipou algumas... Você citou o Lindoso, né, Leandro? Não sei se foi você ou o Dudu. A gente antecipou algumas etapas do Lindoso porque ele conseguiu pular etapas. O planejamento para ele era mais para frente. Então, ele pulou etapas. Então, por mérito, ele teve alguns minutos hoje. E aí agora a gente fechou o processo PSTC e nós vamos começar o processo Cianorte, que tem 2 dias. Mas são 2 treinos para a gente construir, para a gente ver como recupera. Então, por exemplo, o William Machado jogaria hoje. Aí aconteceu uma maior probabilidade de ter uma lesão. O Garcia teve um problema durante a noite. Então é assim. Então todos são tratados da mesma forma. E aí alguns vão ter mais minutos, outros vão ter mais minutos por merecimento, por aquilo que é a construção do nosso dia a dia. Isso é algo que eu sou muito convicto, que eu acredito muito nisso no dia a dia. No nosso ambiente, ser um ambiente que favoreça o desempenho. Então isso é extremamente desafiador. Para aqueles que são líderes, conseguem entender aquilo que eu estou falando. Tem muito pai de família que tem dificuldade de gerir a própria casa, que às vezes são 3, 4, 5, imagina 30, 35.
Então, eu tenho as minhas convicções, estudo para isso. Não comecei hoje também, então são várias equipes gerindo vários perfis comportamentais diferentes. Então, eu confio naquilo que eu vejo no dia a dia, eu acredito que aquilo que eu vejo no dia a dia vai acontecer no fim de semana. Algumas coisas acontecem diferentes, depende um pouco do dia e etc. Mas num apanhado geral, assim, muita coisa se repete daquilo que você vê no dia a dia. É isso que eu acredito. Então, pode esperar mais mudanças, pode... as premissas são essas. Então, a gente vai construir uma equipe no campeonato estadual, disputando, competindo, buscando resultado e, ao mesmo tempo, solidificando a equipe. Guanais, primeiramente, desculpa ter saído aquela hora. Sei que ninguém gosta quando tá falando para bastante gente. Alguma pessoa saiu, mas foi por força maior, realmente. Me desculpe. Você foi no banheiro? Oi? Foi no banheiro? Não, nosso microfone não estava funcionando mesmo. Vocês estão muito tensos, eu precisava fazer essa brincadeira. Eu sempre fico tenso pra você, né? É o sincericídio, cara. Você faz a pergunta, pode esperar que eu vou responder de verdade. Então, ano passado foi complicado, mas agora tá mais tranquilo, né, Guanais? Eu sei que você não gosta quando a gente fala individualmente, então se quiser não responder a primeira pergunta, pode ficar super à vontade. O Ronaldo dentro da grande área é um jogador muito diferenciado, você falou sobre ele entender muito bem o que você passa, e é por isso que ele começou jogando já hoje, talvez pulando algumas etapas ou não, eu quero saber isso de você. E a segunda pergunta é por que se deve essa escalação no jogo de hoje? Foi por conta do adversário? É uma escalação que foi treinada talvez para continuar já a temporada jogando com ela, com os 4 atacantes movimentando muito e fazendo facão muitas vezes, a gente estava no campo, deu para ver, fazendo facão incessantemente, então a gente pôde acompanhar bem legal essa movimentação no ataque do Praia, com certeza é muito treinada. E eu queria saber a mesma pergunta que eu fiz no jogo passado. Esse treinamento foi 100% colocado em prática dos atacantes? Legal essa pergunta, Fabrício, porque nem todo mundo vê. Então eu tô com vontade de falar um pouco de quinta-feira aqui. Vamos falar um pouco de quinta-feira. Se eu esquecer tua pergunta, falaram que do lateral, né, Dudu? Hoje eu fiz exatamente igual com outras situações. Então, por exemplo, hoje jogamos sem lateral no segundo tempo, então hoje nós jogamos com um zagueiro só. Porque o Índio é o quê? Então, mas ele jogou de zagueiro. Então, naquele momento ali, era uma situação de jogo que se desenha. Então, você vê essa situação em específico, mostra que você está vendo mais do que é o senso comum ali. Porque fica bonitinho ali, lateral, zagueiro, pá. E aí você faz um negócio diferente e errou. E precisa conseguir ver mais do jogo, assim. Então, você está vendo mais do jogo. Então, uma das ideias era isso mesmo. Então, hoje, o jogo contra o Curitiba, o PSTC colocou praticamente 6 na linha. E eles... não queria criticar o adversário ou só passar uma imagem ruim, assim, mas algumas coisas que a gente identificou do jogo do Curitiba a gente precisaria explorar. E as características de alguns jogadores facilitam isso. Então é isso que a gente vai dentro daquilo que eu acabei de falar para o Leandro em relação à equipe, mas a gente estuda o adversário e dentro daquilo que são as características dos jogadores a gente tenta fazer as melhores escolhas. Seja em relação à estrutura, seja em relação à característica e como que a equipe pode ficar equilibrada. Então, em alguns momentos, defensivamente, eu achei que a gente cedeu alguns espaços. Tem bastante coisa para a gente evoluir, não é só a eficiência na finalização. Algumas coisas que vão estudar da gente vão entender que podem explorar, então tem que corrigir. Então, isso foi treinado sim, foi mostrado também, foi bem aplicado. Poderia ter sido melhor aproveitado, mas foi bem aplicado. Aí você falou do Ronaldo. O Ronaldo joga muito com o cérebro, né? Todos jogam assim, mas ele utiliza bastante. Assim. Então ele é um centroavante inteligente. Ele é um centroavante tecnicamente refinado e é um centroavante inteligente, que consegue flutuar e ao mesmo tempo preencher bem a área nos momentos que precisa do 9 estar ali dentro. Uma característica totalmente diferente do Garcia. Então, o Garcia, o jogo passado, se analisar o jogo do Garcia, o Garcia é um cara que é extremamente importante para a equipe. O Garcia, extremamente importante. Tudo que o Garcia faz, a doação dele em campo, de estar nos lugares certos, e uma característica diferente do Ronaldo.
né? Então a gente sentiu falta do Garcia hoje, mas estava planejado o Ronaldo jogar hoje. Estava planejado. Talvez menos tempo do que jogou. Só que a gente vai conversando ali, e ali por isso que às vezes uma determinada escolha. Então, tinha planejado dar alguns minutos pro Rodriguinho também. O jogo pediu uma outra situação e aí a gente acabou fazendo as mexidas que precisava para a gente conseguir o resultado. Mas é legal, não sei se eu falei tudo, Fabrício, essa percepção O treino de levar. os 4 atacantes, se foi muito treinado e 100% colocado em prática isso. Não digo 100%, cara, mas eu digo que teve um ótimo aproveitamento e poderia ter sido mais eficaz como o Dudu, como torcedor e como a gente, como eu concordei com vocês. Precisamos ser mais eficientes já que temos tanto volume, já que estamos conseguindo chegar em determinadas zonas. A gente fez isso nos amistosos também. Então, no jogo passado, na volta para o segundo tempo, ficou, me ajuda aí, Pira, Felipe, Maxwell e Garcia. Foi exatamente a mesma situação, com jogadores diferentes, porque naquele momento a gente tirou o Sávio que estava bem no jogo, porque precisava de mais profundidade e não mais de um meio campista. E aí a gente fez a construção com 3 também, utilizando o Índio, utilizando o Joseph, etc. O William Machado e tal. Então, foi treinado, pode ser melhor, com outros jogadores, etc., mas dentro das características que era para o jogo, e podemos utilizar. Utilizamos no jogo passado, utilizamos esse jogo também, e foi pensado para esse jogo. Então, algumas situações para melhorar. Essa em específico, eu fiquei bastante satisfeito. Obrigado. Fechou?